Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao canal Abrindo Histórias. E hoje uma história daquela, uma história que se passa num sítio. Quem me acompanha lá no Instagram já teve uns spoilerzinhos. Mas e aí, você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Vamos lá, todo mundo! Se inscreva, ative o sininho, assim vocês ficam por dentro das novas histórias que saem aqui no canal. Me sigam lá no Instagram também, o @abrindo histórias. Lá eu dou várias dicas aqui da Inglaterra e dos vídeos novos que estão saindo aqui no nosso cantinho. E claro, se vocês têm uma história bacana como a de hoje, do nosso querido Bruno, me inscreva no abrindohistorias@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de contar essas histórias aqui no nosso canal. Então vamos lá, que a história de hoje é longa, hein? Prepara o cafezinho aí, porque essa história, olha, como eu sempre digo, babado. Eu já queria adiantando aqui, gente, que eu conversei com o nosso amigo, hoje uma figura masculina aqui no nosso canal, olha que bacana. Conversei com o nosso querido Bruno, lembrando que esse nome é fictício, os nomes aqui já foram todos trocados. E enquanto eu conversava com ele, Bruno fala muito bem, escreve muito bem, e nós rimos muito dessa história. Porque essa história já aconteceu há alguns anos, então pro Bruno hoje está tudo bem. Então não repare se no meio da história aí eu começar a dar risada, porque assim como eu sou emotiva, eu também tenho riso frouxo. Então vamos lá, contando essa história aqui do nosso amigo Bruno. E eu quero que vocês deixem aí depois o seu comentário. Me escreva aqui embaixo de onde vocês nos assistem, qual lugar do Brasil vocês nos assistem. Queria deixar um beijo para todos vocês, eu recebo muitas mensagens de carinho, eu fico extremamente feliz porque eu faço esse canal para vocês, faço com todo carinho, então as mensagens que eu recebo sempre são mensagens muito carinhosas. Então um beijo para todos vocês que nos acompanham, e para quem está chegando agora, eu sou a Mi e vou contar para vocês hoje uma história aqui no quadro Me Conta Tudo. Essa é a história do nosso Bruno. Bora lá? Bora comigo para essa história. Bruno começa dizendo: bom, o que acontece nesta história, minha querida Mi? Primeiramente, gostaria de deixar um grande abraço para você. Descobri seu canal pelo Instagram e já curto muito as suas histórias. Gostaria de deixar a minha narrativa aqui, porque essa história aconteceu há mais ou menos uns 14 anos atrás. É uma história que seria cômica se não fosse trágica. O que acontece? A minha melhor amiga Daniela, como eu a chamava, Dani, ela me chamou para ir num sítio. Era um feriado. Eu não lembro qual era o feriado. E era aniversário da Roberta, a ex-namorada dessa minha amiga Daniela. Roberta era garota de programa, na época ex-garota de programa, e com ela foram todos os amigos. E essas pessoas, esses amigos da Roberta, eram pessoas bem animadas. Eram tão animadas que eles levavam algumas coisinhas a mais para usar ali durante a festa. Vocês me entenderam o que eles iam usar, né? Eu não queria muito ir, eu não gosto de ir em sítio onde eu não conheço uma parte da galera. Mas a Dani falava, vamos sim, vamos lá. Queria tanto você comigo. Então eu só conhecia a Dani e a Roberta, namorada da Dani. Eu não conhecia o restante da galera. O sítio era grande. E qual que era a ideia? Era chegar na sexta do feriado e voltar no domingo à noite. Só que a festa de aniversário da Dani ia calhar com o feriado, ia cair no sábado à noite. Porque no primeiro dia a gente ia entender a casa, fazer compras. Além disso, muitas pessoas que trabalhavam não pegaram o feriado todo, então iam chegar no sábado, se organizar, curtir o sábado à noite, dormir e no domingo todos iríamos embora. Então assim foi. Chegando lá, a primeira coisa que eu esqueci de perguntar, mas no caminho eu lembrei e perguntei, e eu falei, pessoal, esse sítio é dentro de um condomínio? Ninguém soube me responder. Tá, até aí ok, fomos. A Dani me pegou
lá em São Paulo. Lembrando que esse sítio era a poucos quilômetros da capital de São Paulo. É uma área que tem muitos sítios, muitas pessoas alugam sítio nessa área. Então nos encontramos, a Dani me pegou, encontrei com os amigos dela, fomos em uns 3 carros mais ou menos. Iria chegar mais 2 carros no sábado de manhã. Chegamos lá no sítio, era ok. A parte da piscina, eu achei assim, você imagina uma casa, você olhando de frente, tinha uma parte lateral e a casa ficava tipo num morrinho, numa parte mais alta. Então, quando você entrava nesta entradinha lateral de uma rua principal, você entrava pela garagem, né? E aí você descia, colocava os carros próximos à piscina. A piscina era mais baixa do que a casa. E ela ficava, como a casa ficava um pouquinho no alto, tinha uma vista muito bonita. E tinha uma rua de terra embaixo. Só que o muro, o que acontece? Eu reparei que o muro era muito baixo. Dei uma olhada assim, mas ok, enfim. Por incrível que pareça, a casa era num condomínio. Mas não era aqueles condomínios fechados, com guarita. Não, era um condomínio assim, bem do Michuruca, sabe? Nada muito controlado. Mas assim foi. Ok, chegamos. E os amigos da Roberta todos animados. O pessoal era muito gente boa, inclusive. Eu lembro que tinha acabado de comprar um celular na época. Bruno. Eu tinha me acabado de comprar um celular. Na época era aqueles Motorolas com flip. Sabe aqueles flips? Aquele que, né, abre e fecha assim. Eu lembro que eu sempre duro na minha vida, né, antigamente. Hoje, graças a Deus, muita abundância. E eu tinha feito um crediário nas Casas Bahia. Quem nunca, né, gente? Quem nunca fez aí um crediário nas Casas Bahia? Eu já fiz vários. Então, assim, eu te entendo, Bruno. Meu celular, o antigo, tava quebrado, né, o anterior. Eu tinha acabado de comprar o celular. Eu fui na sexta e comprei o celular, tipo, na quinta. Foi nesse nível. Chegamos com as nossas malinhas, colocamos nossas malinhas todas na sala. A sala ficou um ambiente meio inabitado, assim, porque era uma sala muito grande, tinha uma lareira, não tinha luz na sala. Essa informação gravem aí, é muito importante. A gente deixou tudo lá para decidir. Tinha 4 quartos, todos com suítes, e tinha uma cozinha, uma área de churrasqueira na parte de cima, um gramado e a piscina. Era isso. A casa era grande, a gente estava lá, e quando a gente chegou, eu achei a casa bonita, porém estava meio mal cuidada, no sentido assim de limpeza, mas não era uma coisa assim, nossa, tá inabitável, não. A gente fez ali uma faxina e todo mundo ajudou, todo mundo tentou organizar da melhor forma possível, né? Só que uma coisa que eu tenho que frisar aqui, quando a gente chegou na piscina para dar uma olhada, a piscina estava verde. Que tal? Gente, já aconteceu isso comigo. Eu já fui pra praia com os amigos e cheguei lá, a piscina tava verde. Ai, gente, que terror, né? A gente vai pra um lugar com piscina, a gente quer aproveitar a piscina, né? Mas bora lá pra história do Bruno. Cheguei lá, sério, a piscina estava verde. Não tinha tratamento da piscina. Ligamos pra pessoa, mas era feriado, a pessoa não tava. Então, encaramos a piscina assim mesmo e todo mundo começou a pular na piscina verde. Ela não tava tão verde, mas tinha uns musguinhos, sabe? Enfim, a gente encarou, porque com 20 anos, tudo é festa na floresta. Bruno, eu já adorei você, já te amo. A gente encarou, ficamos lá. Depois nós fomos no mercado, fizemos algumas compras básicas, né? E ficamos festando. Enquanto a gente tava festando, muito calor neste local do interior. Eu não vou citar aqui o local, tá, gente? Mas é poucos quilômetros da capital de São Paulo. É um local que realmente muitas pessoas alugam sítio aí pro
pro feriado prolongado ou para passar algumas férias. Quando eu tava dando uma olhada ali na casa, depois da piscina, depois das compras, nós vimos uns caras passando na rua de baixo. Sabe aquela rua que eu comentei, que era de terra, embaixo, assim, tinha piscina, dava pra ver porque o muro era baixinho, tinha uma rua de terra? Nós vimos uns caras passando por ali. Porque o muro era baixo, então deu pra vê-los. Eu achei estranho, mas tinha umas meninas de biquíni, então achei, os caras estão meio que secando ali as meninas de biquíni, né? Ok, vida que segue. A gente tirou 1 milhão de fotos, ok. Amanheceu ali no sábado, né? De sexta para sábado, tudo bem, tudo legal, aproveitamos, curtimos muito. Então, amanheceu ali no sábado, fizemos um café e começou a chegar a segunda parte da galera. Aí chegaram mais 2 carros com esses amigos restantes aí da Roberta, né? A namorada da minha amiga Dani. Aí o cara olhou, começou a tirar o sarro da água da piscina e essa pessoa saiu para comprar o produto da piscina. Então, algumas outras pessoas foram no mercado novamente, aí compraram carne, compraram as bebidas. Nós começamos a organizar as coisinhas ali da festa pro aniversário da Dani, minha amiga, né? Bexiga, derivado, uns saíram para comprar bolo, porque a gente ia cantar um parabéns, e comprar coisas para fazer ali aquela churrascada, ó, top. Vamos fazer no churrasco? Bora lá, vamos fazer. Beleza, isso, o dia foi passando, a noite chegando, todo mundo curtindo, aí começamos a festa. Galera, o pessoal já tava animadaço. Anoiteceu, começamos a festa. Ali, é importante frisar para vocês que era um lugar extremamente ermo. Tinha casas no entorno? Tinha, mas era assim, tudo muito silencioso, você não via ninguém. Imaginamos que era por conta do feriado, talvez as pessoas que moravam ali mesmo não estivessem ali, né? Então, tudo bem, ligamos o som alto, aquele som ali no talo, e vamos que vamos. Chegou um determinado momento da festa, era tipo umas 10 da noite, todo mundo já, como coloca aqui o Bruno, breaco, né, já mamado. Aí o Bruno fala, gente, vamos trocar de som, né, vamos dar aí uma reciclada. Tava ali numa onda meio sertaneja, eu não lembro. E eu falei pra minha amiga Dani, cadê aquele porta-CD? Vejam vocês, era ainda na época de CD. Dani, cadê o porta-CD do carro? Onde está? Ela falou, tá lá no carro. Lembrando que os carros ficavam, tinha a parte da churrasqueira, você descia o gramado e é onde ficavam os carros, depois da piscina. Aí eu fui lá. Tinha música, o pessoal tava curtindo e tal. Passei ali pela piscina, fui lá no carro. Vou lá pegar, Dani. Tá aberto? Tá aberto? Pode ir lá pegar. Tô eu lá no carro, procurando, né, o porta-CDs, meio corpo pra dentro, meio corpo pra fora, aquela posição básica. Aí eu sinto uma pessoa me cutucando, sabe, assim, no ombro, me cutucando. E tava meio escuro, porque as luzes estavam lá em cima na área da churrasqueira. E aquela galera que foi, era muito zoeira. E eu olhei e vi um cara encapuzado, com uma meia na cara, todo de preto, com uma arma. Eu achei que era uma arma, gente, eu juro, eu achei que era uma arma de brinquedo. E falou, meu, é um assalto. Aí eu falei, ai, não enche o saco. E eu lá procurando. A Daniela tinha falado que estava num lugar e eu não achei dentro do carro, né, o porta-CD. Eu não achei, achei que estivesse debaixo do banco e falei, pera, deixa eu pegar aqui o negócio. E não, peguei aquele cutucão atrás ali pra mim. Achei que era uma galera me zoando. Quando eu saí, o cara me deu um empurrão e um tabefe na cara. Meu Deus.
Gente, na verdade, não chegou a ser um tabefe. Mas sabe quando você coloca a mão inteira no rosto da pessoa e empurra? Ele me empurrou contra o carro e falou: meu, é um assalto. Você não tá acreditando, não, vacilão? Aí eu falei: ih. Então eu olhei pra festa, tava todo mundo lá em cima, na churrasqueira, tava todo mundo dançando. Foi aí que eu concretizei que era um assalto de verdade. Então eu falei: cara, desculpa, essa área aqui é mais escura, o muro baixo, na hora me veio um terror ali, mas aí eu lembrei, me veio na hora o link dos caras que passaram olhando, sabe? Mais cedo, passaram olhando ali e eu vi por cima do muro. Aí eu pensei: nossa, ferrou. E ele já enfiou a arma na minha cabeça e me fez subir. A galera tava toda mamada, usando os negocinhos. O assaltante mandou eu avisar que era um assalto. Aí eu falei: gente, é um assalto. Um povo olhou, o outro povo riu, o outro povo ficou dançando. Olha que situação. Aí eu falei de novo: gente, é um assalto. Aí eu gritei: gente, é um assalto. Aí eu perguntei pro assaltante: posso desligar o som? Porque eles vão me dar atenção. Aí ele falou: vai, desliga. E aí a hora que eu desliguei, todo mundo: ei, e aí, DJ? Meu Deus, Bruno, tadinho de você. Aí eu gritei: gente, é um assalto. Aí todo mundo do DJ foi pro ai, socorro. Nisso, quando eu gritei que era um assalto, saiu mais uns 3 caras, cada um de um lado da casa. Eles já estavam rodeando e cercando. Nisso tinha gente que não sabia o que estava acontecendo real. Isso tudo são segundos, porque eu falando assim, parece que são tipo uns 10 minutos, mas não, foram segundos, juro. Do carro até eu gritar um assalto, foram apenas segundos. E aí aconteceu que todo mundo entrou na sala, começaram a aparecer os caras e falando: todo mundo pra lá, qual quarto tem grade? Um foi na frente para ver qual quarto tinha grade na janela, pois tinham quartos que não tinham grade. Então eles quiseram nos colocar num quarto que não tinha banheiro. Eram 4 quartos e um não tinha banheiro. Aí eles falaram: vem pra cá. E eu falei: não, coloca a gente num quarto que tenha banheiro pelo menos, fica mais fácil aqui para todo mundo. E ele colocou: tá, vai. E fomos. Aí saíram, né, empurrando todo mundo. Nós estávamos, eu acho que em umas 25 pessoas. Recapitulando, antes de eu buscar a bolsinha com CDs, eu tava com meu celular novo na mão, respondendo em SMS. Celular novinho, gente. Tipo, ele comprou na quinta, ele foi pra esse sítio na sexta. Ô, pecado, gente. Olha só. Eu tava com esse celular na mão respondendo SMS. Na época não tinha um WhatsApp. Então eu peguei o celular. Ao invés de ficar comigo o celular, eu coloquei o celular no bolsinho da bolsa que estavam as outras ali na sala. Então eu respondi o SMS, fechei o celular, que era de flip. Coloquei no bolsinho da minha bolsa, lá na sala onde estavam as outras bolsas. Aí, ok, voltando pro quarto. Entramos todos no quarto, aquela gritaria. Detalhe, a sala tinha uma lareira. A primeira coisa, quando a gente entrava na casa, tinha a sala, tinha um corredor da sala para o quarto, a sala não tinha luz. Esse é o detalhe que é bom lembrar. Como eu falei lá atrás, a sala não tinha luz. Então, uma das meninas que eu não conhecia chegou, acho que no sábado mesmo. Ela se escondeu, gente, na lareira. Tinha aquela grade, né, da lareira, e ela se escondeu lá. Isso a gente descobriu depois, ou seja, entramos aproximadamente 24 pessoas dentro desse quarto.
Porque a 25ª ficou lá na lareira, atrás da gradinha da lareira. E ficamos lá, e começou aquele terrorismo. Todos os celulares ele pegou, colocou tipo num balde, colocou no cantinho balde, coloca, põe todos os celulares aí. Tá todo mundo aqui? E aí as pessoas se olharam desconfiadas. E quem conhecia a menina, que tava lá fora, sentiu falta dela, mas ninguém falou nada. Um falou, tá todo mundo aqui? E aí eles falaram, olha, é bom vocês avisarem se não tiver todo mundo aqui, porque se a gente encontrar alguém escondido pela casa, a gente vai matar. Vocês entenderam? E todos os celulares estão aqui? Aí todo mundo falou, não, estão. E uma menina, na hora da correria, ela tava perto de mim, eu sentei no chão, assim, todo mundo tava sentado no chão, uns sentados na cama. Eu sentei em cima do celular da menina, dessa menina que tava perto de mim, que era a única forma da gente se comunicar. E eu não entreguei o celular. Eu sentei em cima do celular. Bruno, olha que perigo, gente. Olha isso. Eu estava encostado na parede, debaixo da janela do quarto. E aí eu fiquei naquele espaço onde eu estava sentado e a parede, eu fiquei com o celular ali. E falamos para ele, não tem mais celular aqui não. Beleza. Se a gente ouvir algum celular tocar ou vocês falando no celular, a gente vai matar a pessoa que estiver falando. E se a gente encontrar alguém escondido pelas matas, porque a gente vai fazer uma vistoria. Se a gente achar, a gente vai matar também. A gente vai deixar um cara do lado de fora da janela, por mais que tenha grade, para vocês não tentarem. E não tentarem nada. E uma outra pessoa aqui do lado de fora da porta. E assim, olha isso, gente, que perigo. E assim foi. E aí ficamos lá, o povo chorando e tal, uns desesperados. Aí eu falei, gente, calma, não é pra tanto. Ai, Bruno. Como assim, Bruno? Gente, calma, não é pra tanto. Então o cara da porta abria e perguntava. Tinha uma menina chorando desesperada, né? Você tá chorando por quê? Na verdade, ela tava chorando porque ela tava sentindo falta, eu acho que da prima ou da irmã, não sei qual era o parentesco da menina. Então eu sei que eles ficaram lá, fizeram a ronda e não acharam ninguém. A menina ficou dentro da lareira. Aí falamos, para de chorar, senão alguém vai desconfiar. Então ficou um na porta e o outro na janela. Então tínhamos que falar em códigos. E os caras ligaram o som, começaram a fazer o churrasco com a nossa carne, nossa bebida. Ficaram lá fazendo festa e a gente ficou das 11 horas da noite às 4 horas da manhã. Naquela situação. E os caras curtindo. Sabe lá Deus como, mas o som tava lá comendo solto. Então, tinha horas que a gente ria, a gente chegou a pedir para ir ao banheiro. O banheiro era dentro do quarto, mas para levantar e ir ao banheiro a gente tinha que pedir, porque a janelinha do banheiro não tinha grade. Então os caras tinham que ficar ligados. A gente batia na porta e pedia, olha, a gente pode ir ao banheiro? Tá, pode. Penso agora como a gente não tinha noção. A gente, quando tem 20 anos, não tá nem aí pra hora do Brasil, né? Ai, Bruno, olha, que complicado isso, né? Mas vocês eram jovens, né? Isso que você quer dizer, né? Vocês eram jovens, tava levando isso na boa. Pode até ser. Então, não foi um grande problema pra gente. Tava confortável dentro do quarto. O quarto era grande. Eu lembro que o cara que tava na porta falou assim pra mim na hora de pôr os celulares. Olhou pra mim, você não tem celular? E na hora que tava aquela muvuca de pôr o celular no baldinho, eu falei, não tenho nada aqui não, parceiro. Eu falei meio no tom do cara, meio imitando ele. Foi só risada depois. Mas eu tinha um celular comigo, eu sentei em cima do celular da menina. Ai, Bruno, Bruno. Ficamos lá então falando em código.
E teve uma hora que começamos a rir, a contar piada, descontrair. E o cara da porta começou a querer fazer amizade com a gente. Falou: ah, vocês nunca mais vão voltar aqui nessa cidade, né? Ele de vez em quando abria a porta e colocava a cabeça, né? Ele tava com capuz, mas para dar uma olhada na gente, para ver se estava tudo bem. Aí a gente respondia: não, nunca mais a gente volta aqui, pode ter certeza. Aí o cara respondeu: essa área aqui é muito perigosa, a gente faz muitas casas por aqui. Gente, olha que absurdo, olha isso. O cara ainda falando, fazendo a propaganda. Meu Deus do céu, vamos lá. Conversando várias com a gente, né? E o som lá fora comendo solto na área da churrasqueira. Música, churrascão. Então chegou uma certa hora, que já eram umas 4 da manhã, eles já estavam exaustos. E nós no quarto ficamos rezando. E eu estava no chão, às vezes a gente revezava, o que estava no chão ia para a cama, né, para não ficar na mesma posição, porque realmente ficou bem cansativo para a gente. E assim foi. Aí começamos a ouvir um móvel sendo arrastado. A gente começou a ouvia que aquele som vinha do corredor. Na verdade, o que era? Era uma cristaleira que estava nessa sala, extremamente pesada. Sabe aquela cristaleira de madeira mesmo? Eles estavam arrastando. Por quê? Essa porta do quarto onde estávamos, ela abria para fora. Geralmente as portas abrem para dentro, mas essa abria para fora. E essa porta, ela não tinha chave e não tinha tranca. O cara arrastou e a gente começou a ficar com medo. Sabe aquele filme Encaixotados? Onde o cara fecha a casa inteira e a mulher vai correndo e ele faz um labirinto? E veio essa referência na nossa cabeça. Gente, eu não conheço esse filme. Alguém conhece? Encaixotados? Não conheço, mas realmente deve ter sido um terror para vocês imaginarem isso ali na hora. E começamos a ficar com medo, porque ele empurrava e pensamos, ele vai pregar madeira na porta e nós vamos ficar aqui para todo sempre. E não vamos ter o que fazer. Bruno do céu! Ai, meu Deus, que desespero, gente. Então ele arrastou, ficou ali uns 5 minutos e colocou o móvel. E nós falamos, ele tá travando a porta com um armário. Ele não vai pregar nada aqui não, ele vai travar a porta. Aí uma menina falou, deve ser a cristaleira que tava lá na sala. É, exatamente isso. Então eles desligaram o som, acabou a música. Os caras roubaram 3 carros, então provavelmente um deles não sabia dirigir. Porque tinham 6 carros, 4 caras, mas só levaram 3 carros. Levaram toda a nossa cerveja. O Bruno cita muito isso aqui da cerveja e da carne, né? Ô, judiação. Levaram toda a nossa cerveja, toda a nossa comida, levaram bolsas inteiras. Eu não fui roubada a carteira, essas coisas, mas eles abriram o bolsinho lateral e roubaram meu celular que eu tinha acabado de comprar. Ô, Bruno, que dó, Bruno. Mas as minhas roupas, minha carteira, meu dinheiro ficaram lá porque eles não acharam. Eu tenho a mania de colocar a carteira no fundo da bolsa. Então acho que eles vasculharam e não acharam nada. O que estava mais fácil eles pegaram, mas tiveram malas que eles levaram a mala inteira. Assim, mala, documento, roupa, jaqueta, tipo, tudo, né? Uma parte dos tênis da galera ficou na sala, né? Uma parte dos tênis da galera ficou na sala, porque a sala era ali meio nosso cafofo. Então tinham muitos tênis, sandálias e tudo mais. Acredito que eles pegaram um saco de lixo e levaram tudo. O meu, eles não roubaram porque eu deixei debaixo da cama do quarto que eu estava dormindo. Eu sei que teve gente que chegou nesse sábado de manhã e foi assaltada à noite. Teve gente que foi lá só para ser assaltado.
Teve um casal que chegou às 6 da tarde e o assalto aconteceu às 10. Então eles foram lá realmente só para serem assaltados. Então os ladrões foram embora. A gente esperou mais ou menos 1 hora. Ficamos lá e olhamos pela janela, pelas frestas da janela. Não tinha mais o cara de guarda. Falamos, eles foram embora. Agora a gente precisa sair daqui. E se a gente sair, eles vão xingar, porque eles eram ladrões. Eles iam só xingar, na verdade, porque eles eram aqueles ladrões pé de chinelo. Não eram pessoas violentas que batiam, graças a Deus. Então eu falei, vamos tentar. Se eles estiverem lá e nos pegarem, a gente entra de novo no quarto, não sei, mas a gente precisa tentar. Então todos os meninos começaram a dar ombrada, sabe, com o ombro assim na porta, dando voadora. Começaram a dar voadora na porta. A porta se mexia só um pouquinho, porque tinha aquele móvel, aquela cristaleira pesada na porta. Então, como era no final do corredor, imagina, tem um corredor e a porta era bem no meio desse corredor. Nós percebemos que esse móvel era realmente o que estava lá na sala. Aí a gente começou a empurrar, fomos empurrando, foi abrindo, quando de repente, minha gente, o móvel tombou e travou entre a parede e uma outra porta. Então ele ficou na diagonal, não tinha mais o que fazer, travou a porta abriu só uma frestinha. Aí eu falei, gente, para sair daqui nós vamos ter que destruir a porta, arrancando pedaço por pedaço, para passar por cima do móvel e tirar o móvel. E aí é que tá, nós lembramos da menina que tava faltando. Aí nós começamos a gritar o nome dela e a gente começou a ouvir ela chorando, ela gritando, gente, eu tô aqui. Só que ela ficou tão em choque, porque ela ficou tantas horas ali ajoelhada, que ela não conseguia mais ficar de pé. Olha isso, gente. A menina, né, ficou com trauma ali, daquele assalto. E além disso, como ela ficou muitas horas na mesma posição, ela ficou ajoelhada na lareira, ela não conseguia mais ficar de pé. E aí ela saiu se arrastando. Meu Deus, Bruno! Nós conseguimos ver pela fresta da porta, porque estava vazada entre o móvel, e conseguimos enxergá-la. Ela estava se arrastando, uma cena assim terrível. Meu Deus! Na verdade, parecia que ela estava paraplégica, sabe? Quando a pessoa cai da cadeira de rodas e começa a se arrastar. Foi uma cena realmente terrível. Eu fiquei sabendo que ela voltou a andar somente uma semana depois disso. Olha só o trauma que ela passou, hein, minha gente? Realmente foi complicado, Bruno. E aí ela foi se arrastando. A gente precisava que ela desse um totozinho, pelo menos no móvel, para tentar destravar, que a gente empurrava depois, para ver se ela, né, conseguia fazer isso. Mas assim, o móvel era muito pesado e ela chorando muito. Nós falamos, calma, tenta ver se você consegue dar um soco no pé do armário para destravar. E aí ela muito fraca, muito nervosa, ela foi dando socos, ela foi empurrando com muita força, ela fez um esforço muito grande. Então nós empurramos e vimos que se mexeu. Pedimos então para ela sair, para ela se afastar. Ela saiu se arrastando, foi lá para a sala e nós começamos todos a empurrar novamente. Conseguimos abrir. Ufa, saímos. Foi aí quando a gente reparou. Não tinha nada, não tinha cerveja. De novo a cerveja aqui. Faltava carros, faltava bolsa, faltava um monte de coisas. Então, é assim que finaliza a parte 1 do BO. Mas, Mi, eu preciso te contar que sim, tivemos a parte 2 desse BO. Então, nesse nervosismo todo, a gente foi lá fora, não sabíamos se saíamos correndo, se chamávamos a polícia, só tinha um celular que era o que estava comigo. Então resolvemos, vamos chamar a polícia. Conseguimos ligar para a polícia. Só que a polícia estava de feriado.
a gente teve que ir até a delegacia. A orientação do policial foi: pega todo mundo e venham todos para a delegacia. Nesse entremeio, tinha um casal de lésbicas. E uma das meninas, muito feminina, menina muito linda, muito bonita mesmo. E tinha um cara, aquele cara padrão marombado, se achando modelo manequim. Esse cara começou a dar umas paqueradas nessa moça bonita, na frente da mulher dela. Lá no quarto isso começou. Só que a gente viu que eles estavam se estranhando, mas estava todo mundo nervoso e ficou nisso mesmo, naquele momento. Quando saímos do quarto, eu não sei que raio que foi, que a mulher da menina que estava sendo paquerada começou a xingar o cara. Porque você tá dando em cima da minha mina. Todo mundo muito nervoso. Eu falei, gente, calma, pelo amor de Deus. A gente tem que ver como vamos sair daqui. Não é hora de brigar. Vamos ver o tamanho do nosso prejuízo. Eu querendo organizar, como sempre, né? Eu sei que o cara pegou e deu um soco na boca da menina. Meu Deus, Bruno. Gente, ele pegou e deu um soco na boca da menina. Mas da menina que ele tava paquerando. Por quê? Porque quando ele foi dar um soco na mulher da menina, a moça bonita, entrou na frente e o soco pegou na boca dela. A boca dela inchou na hora. Aí, gente, tinha garrafa vazia, né? Porque os caras tinham tomado toda a nossa cerveja. Olha a cerveja aqui de novo. Foi garrafa pra tudo quanto é lado. Eu lembro que eu tive um instinto de olhar a briga. Assim, eu vi uma garrafa em câmera lenta vindo na... Eu vi uma garrafa em câmera lenta vindo na minha cara. Sorte que eu tenho um golpe de vista, porque na hora eu abaixei. Senão eu ia levar uma garrafada na cara. Meu Deus, Bruno, que perigo. Eu sei que foi pena pra todo lado. Foi todo mundo tentando separar, Aí, era uma menina que não mandava, era a outra com a boca inchada, era o marombado querendo bater na mulher da menina que estava com a boca inchada. Uma confusão, uma choradeira, ainda bem que não tinha crianças no local. Ainda bem mesmo, hein, Bruno? Enfim, conseguimos separar, acalmar os ânimos. Enfim, fomos todos para a delegacia. O BO foi tanto, O BO foi tanto com essa briga envolvendo um casal de lésbicas com um menino marombado que todo mundo esqueceu do assalto, porque essa menina atingida com o soco estava sangrando muito. A mulher dela estava descompensadíssima, todo mundo nervoso e eu lá tentando acalmar. Eu sei que assim, colocamos 25 pessoas em 3 carros, que são mais ou menos de 8 a 9 pessoas por carros. Meu Deus, Bruno. Todo mundo de bandinha. E fomos para a delegacia. Na delegacia, a menina fez queixa do cara marombado. O policial já não falava mais do assalto. E todo mundo querendo falar do assalto. A Dani, minha amiga, tinha o seguro do carro, que era um Golf, o carro do pai dela, era um carro de estimação e que foi um dos carros levados. E ela estava desesperada. A gente queria fazer o BO. O cara fazendo BO de agressão e uma confusão. Não era como hoje, acho que não tinha a Lei Maria da Penha ainda. Eu sei que no meio da gritaria e da confusão, a gente enfiou tudo que sobrou lá no sítio dentro dos carros, dos 3 carros, e fomos todo mundo para a delegacia, deixamos a casa aberta, escancarada. Não voltamos nunca mais. Não pagamos a casa. E moral da história, dessa história toda. Primeiro, um homem nunca pode bater numa mulher. Já começa por aí. Bruno, concordo inteiramente com você. Nunca. 2, entenda muito bem com que você está indo antes de viajar. Então, essa galera aqui, tudo vale tudo, é complicado, né? 3, entenda com quem fechou a casa. Se a casa de fato é segura,
se tem um condomínio, se está dentro realmente de um condomínio, se o muro é baixo, se o muro é alto, se a piscina está limpa. E 4, assim a gente poderia ter feito uma super festa aqui em São Paulo, que era essa a minha ideia inicial. Todo mundo foi para esse sítio, gastou o dinheiro que tinha e que não tinha, porque éramos um bando de duro na época. E ao invés de ir para um sítio para ser assaltado, ficar numa casa velha, feia, com piscina cheia de musgo, fomos assaltados e ainda quase sofremos violência. E eu quase levei uma garrafada na cara. É isso, Mi. Ai, Bruno, você é muito divertida. A sua história tem uns pontos trágicos, mas ela é muito divertida. Mas é isso, Mi, deixa aqui a minha história. Hoje eu dou muita risada disso, inclusive com a Dani, que ainda hoje é minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Nós rimos muito disso hoje. No dia realmente foi tenso, mas eu acredito que tivemos ainda assim muita sorte, pois todos nós saímos ilesos. Um beijo para você. Adoro assistir e ouvir as suas histórias, me divirto muito. Eu espero que seu canal cresça demais e eu já sou seu fã. Um grande beijo, Bruno. Meu querido Bruno, estreando aqui a nossa figura masculina no Abrindo Histórias. Muito obrigada por ter escrito a sua história. Olha, Bruno, a gente conversou, tirei ali algumas dúvidas com o Bruno. O Bruno é uma pessoa muito divertida, eu dei risada junto com ele. Avisei que eu ia rir, porque tem umas partes aqui que elas realmente são muito cômicas, mas olha o perigo. Gente, é o que o Bruno falou. Vamos antes de alugar, vamos lá, né, para verificar se não é também uma propaganda. Tem um caso comigo, eu lembro que eu fui pra praia, onde essa piscina era verde. Eu lembro que nós alugamos uma casa na praia, era no carnaval. E um dos nossos amigos, ele tinha o costume, antes de alugar, descer para o litoral para ver a casa, falar com a pessoa responsável por esse aluguel, entrar na casa, ver se era real, se estava tudo certo e alugar. E eu lembro que quando nós estávamos lá no primeiro dia, era um feriadão prolongado assim de carnaval, chegou um carro com uma família que tinha criança, tinha vozinha, você via que era uma senhorinha, porque eles tinham alugado a mesma casa que nós. E aí eles mostrando a propaganda e a gente falou, olha, o contato que a gente alugou não é esse que tá aqui, é esse aqui. A gente veio ver a casa antes e tal. Vocês vieram? Eu falei, não, a gente fez tudo online. Então, assim, eles caíram num golpe. Então, é muito importante, gente, vocês checarem isso. Vão lá no local, né? Se tem a possibilidade de for perto para vocês, mas eu acho que vale muito a pena. Vão no local, conheçam antes de alugar, porque tem muito golpista. Essa casa eles alugaram de fato, mas ela não era segura, o muro era baixo, era uma casa já visada, a região era perigosa. Então, assim, procurem conhecer também o entorno ali de onde vocês alugaram. Tem um site que vocês conseguem ver o índice de criminalidade, porque senão acaba sendo aí o que aconteceu com o Bruno, né? Ao invés de ser uma viagem bacana, divertida, poderia ser uma tragédia. E como o Bruno falou, a sorte é que eles não eram pessoas violentas, mas poderia aí ter dado muito ruim, né? Eu acho que a parte da agressão contra a mulher, eu acho que nada justifica essa pessoa ter dado... Imagina, gente, o cara dá um soco na mulher... Jamais, eu concordo inteiramente com o Bruno, já começa por aí, um homem nunca deve agredir uma mulher e vice-versa, né, gente? Eu acho que agressão não leva a nada, então essa parte aí que ele comentou eu achei muito válida, né, é bom frisar. A menina que não andou mais, eu acho que o choque dela foi tão grande, a posição que ela ficou tantas horas, que ela mesmo depois de uma semana, como ele cita aqui, ela só foi andar uma semana depois, porque afetou o psicológico dela. Olha isso, minha gente. Olha só, olha isso. Então, Bruno, que bom que vocês todos saíram aí, né, da melhor forma possível, todos íntegro, né, pelo menos não sofreram violência física, teve a psicológica sim, mas como você falou, né, hoje ficaram as lembranças e ainda vocês lembram disso com um certo humor, né? Mas teve aí partes bem tensas, principalmente da arma. Um cara desse, né? Como você disse, são ladrões pé de chinelo.
Se um cara desse é pé de chinelo, ele tá com a arma, não sabe manusear, Deus me livre se essa arma dispara. Então, assim, olha o risco, né? Mas como você disse, é 20 anos, né? É tudo oba-oba. Mas, gente, tomem cuidado. Agora a gente tá aí no final do ano, muita gente vai sair de férias, vão alugar sítios ou vão pra praia, né? Tomem cuidado, né? Passem aí as festas bem, seguros. E aqui eu desejo para vocês um lindo final de dia. Não sei que horas vocês estão nos assistindo, mas um lindo dia para vocês. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala para mim, escreva aqui para mim de onde vocês nos assistem, me deixa um oizinho, deixa o seu like, deixa agora o seu like, vamos lá, só clicar ali no like, isso ajuda muito. O YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas que nos mandam mais histórias. Assim eu sempre vou estar aqui com vocês, no nosso cantinho, porque sim, aqui é nosso cantinho de acolhimento. Um beijo e aonde eu vejo vocês de novo? Claro, aqui no Abrindo Histórias. Um grande beijo e bye!